Amém. Boa noite, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus. Para você que está aqui presencialmente, para você que está online, hoje participando conosco desse grupo de oração, desse grupo abençoado, que é continuidade nessa terra do projeto de salvação para levar o querigma, o Espírito Santo, para dentro da sua casa, para a sua família, porque somente o Espírito Santo, ele, nesse tempo difícil, somente o Espírito Santo, ele tem o poder de avivar a nossa esperança, avivar nossa família, avivar os nossos projetos, avivar os nossos sonhos que muitos já parecem que já perderam a esperança de sonhar diante de tantas notícias tristes. Mas o Senhor, ele sempre se manifesta no nosso meio, até mesmo quando as coisas parecem que vão chegar ao fim. Até mesmo quando as coisas parecem que não vão ter mais uma resposta boa, plausível, Deus, ele envia sobre nós uma nova esperança. E a esperança que nós temos, enviada por Jesus Cristo nesse tempo atual, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio para consolar, ele veio para nos convencer da verdade, ele veio para trazer esperança, e ele te trouxe aqui hoje e te trouxe a assistir, a participar desse grupo de oração, para trazer esperança para a sua vida e para a sua família. E essa é a proposta. Nós vamos sair daqui desse momento hoje cheio de esperança em nome de Jesus, porque o Espírito Santo vai nos avivar. Se o inimigo, ele tem um projeto de destruição para o nosso sonho, para a nossa esperança, tem lançado essa enfermidade, levado tanta morte, tem tentado confundir a nossa mente, mas nós somos um povo diferente, que estamos prostrados na presença de Jesus, e aquele que está debaixo da tenda do Senhor, ele não perde, por mais que parece que todo mal, toda doença lançada pelo inimigo está vencendo. Pelo contrário, aquele que está aos pés de Jesus sempre será vitorioso. Seja vivendo, seja morrendo, seja ganhando, seja perdendo, nós alcançaremos a vitória por permanecer em Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías 6, versículo 1. Para os que estão aqui, a maioria já me conhece, mas que estão em casa também, meu nome é Rafael. Sou servo do grupo de oração Cenáculo de Amor, tá bom? Sou casado com a Aline e tenho uma filha chamada Laurinha. Só para vocês que não me conhecem, conhecerem um pouquinho. A palavra de Deus vai dizer: no ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono, uma visão que o profeta Isaías teve. Um trono muito elevado, as franjas de seu manto enchiam o templo. Ou seja, a presença do Senhor estava tomando aquele lugar, o templo, na visão que teve o profeta Isaías. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas, como um par de asas, velavam a face. Com outro cobriam os pés, e com o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. Proclama a sua glória. A terra inteira proclama a sua glória. A este brado,
as portas estremeceram em seus gonzos, e a casa encheu-se de fumo. Ai de mim, gritava eu, estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros e habito como um povo também de lábios impuros. E entretanto, meus olhos, mesmo eu sendo impuro, diz o profeta, que eu faço parte de um povo, porque eu sou homem pecador, entretanto, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou em minha direção. Trazia na mão uma brasa viva, que tinha tomado o altar como uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse: tendo esta brasa tocada a teus lábios, teu pecado foi tirado, e tua falta apagada. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, envia-me. Palavra do Senhor. Vamos dar um aplauso à palavra de Deus, que tem poder para curar, libertar e transformar nossas vidas. Queridos, a palavra, o profeta Isaías, ele começa trazendo aqui, e por que ele faz questão de dizer no versículo 1 assim: no ano da morte do rei Osias. Ele introduz a sua palavra para anunciar o rei Jesus, porque ele foi um profeta anunciador do Messias que ainda iria vir, do Salvador, do rei, que mais na frente ia vir para restabelecer as nações, mas também com a promessa de quando ele voltasse para o Pai, a promessa do seu próprio Espírito na Trindade Santa, o Espírito Santo, que viria, ficaria e permanecesse entre nós, e permaneceria entre nós, sabendo que no mundo nós passaríamos por aflições e constantemente precisaríamos ser consolados pelo Senhor. E aí o profeta, ele começa a falar da morte de Osias. Quem era Osias? Se está escrito aqui, é importante saber. Osias, jovem, com 18 anos de idade, um jovem que conquistou o coração de Deus com o seu jeito bom de ser, com a sua visão boa. Era um homem pecador, era um homem que tinha lábios impuros, pecado, que herdou o pecado original, mas era um homem que tinha o coração voltado para o Senhor Deus. E aí Deus, ele levanta Osias com 18 anos como o rei de toda a nação de Israel. 18 anos de idade, no início da sua juventude e na transição ali da juventude para a fase adulta. Um jovenzinho com uma responsabilidade de governar um povo, porque Deus olhou para ele e viu ele um homem sábio. E aí, Deus envolve Osias, a palavra vai dizer que Deus envolve Osias com a sua glória, e a palavra vai dizer que Osias era um homem glorioso. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é um homem glorioso? Sabe?
Olha para, se você puder, para o teu irmão, só para ficar um pouquinho dinâmico. Fala assim, você estiver em casa também, pode dizer para quem estiver perto. Olha daí mesmo do lado que você está. Você sabe que faz essa pergunta. Você sabe que é que ser um glorioso? Sabe, irmão? Então, ser glorioso. A glória significa a presença vitoriosa de Deus. Ser glorioso é ser cheio da presença vitoriosa de Deus. Olha que coisa forte! Ele era um homem glorioso. Ele governou de 18 a 68 anos, 50 anos. Esse homem, Osias, era aquele homem que os jovens olhavam para ele e diziam, o pai batia no ombro do filho e dizia assim, meu filho, eu quero que quando você cresça seja como Osias, um homem cheio de Deus, da presença de Deus. A palavra vai dizer mais, que Osias era a esperança de toda a nação. Porque coisas que estavam erradas, aquele homem, cheio da presença de Deus e da sabedoria de Deus, ele restabeleceu, ele resolveu. Aonde havia fome, aquele homem orava, aquele homem governava com Deus no controle de todas as coisas. E tudo dava certo. Até as coisas aparentemente erradas, até as guerras. Então o povo viveu um tempo muito bom. E Deus se agradava da pessoa de Osias. Por isso o profeta Isaías, ele inicia dizendo assim, no ano da morte do rei Osias. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Deus, ele olha para um homem. Ele olha para mim e para você. E Osias era um homem pobre, quando foi chamado. Osias não tinha aparentemente referência. Deus olha para o homem. Deus chama o homem. O homem dá o sim porque quer Deus. Deus enche o homem, de uma forma geral, homem e mulher. Deus enche esse homem ou essa mulher do Espírito Santo. E quando Deus enche alguém do Espírito, Deus torna essa pessoa impura em uma pessoa gloriosa, vitoriosa. E aí a pessoa continua passando. Osias tinha problema? Sim, tinha, diversos. Ainda mais porque governava um povo. Osias ficou doente? Sim. Osias pode ter passado algum tipo de necessidade? Sim, ao longo desses anos todos. Mas a diferença do homem e a mulher que é cheio do Espírito Santo, não importa o ataque, não importa o assédio de Satanás na carne, não importa que o inimigo trama para poder nos fazer rastejar, nos destruir e tirar a glória de Deus, que Deus colocou através do batismo do Espírito em nós, ou que Deus quer colocar e a gente não permite. Não importa. Porque quando Deus, Ele olha para mim e para você, mesmo que nós saibamos que somos fracos, Deus olha, nos levanta, nos enche do Espírito Santo, para que quando a gente estiver fraco, a gente relembre que nós temos o Espírito Santo. Deus não nos deu um espírito de covardia.
Espírito de covardia é aquele que desiste, é aquele que se entrega, é aquele por qualquer coisa, por qualquer ameaça que vem exterior, às vezes dentro da própria igreja, às vezes dentro da própria casa, às vezes no local de trabalho. Aí vem um espírito mau, aquele espírito de Jezebel, que vem para destruir o profeta Elias, que vem para destruir o profeta talvez Rafael, Mateus, Ana Paula, são os nomes que eu sei aqui, por isso estou exemplificando. Mas você que se tenta, luta para se manter puro na presença de Deus, para não pecar e não errar contra Deus. E aí vem um espírito mau tentar ofuscar a presença do Espírito de Deus. Vem um espírito mau tentar ofuscar o Espírito da presença de Deus, Espírito Santo. Mas eu quero declarar hoje que uma vez que é feita uma aliança nossa com o Senhor, nós não servimos a homem. Por mais que eu estou aqui trazendo a palavra, mas primeiramente eu estou aqui para servir meu Deus. Não importa palavras alheias, terceiras, eu só recebo e tomo posse da minha vida para palavras de irmãos que estão cheios do Espírito. Palavras de quem está sobre a condição de Satanás, não pode entrar na minha vida porque vai me tornar impuro, fraco. E aí nós estamos falando de famílias avivadas, e começa a ouvir essas coisas e eu me torno uma pessoa, ao contrário de uma pessoa avivada, derrotada, e vou trazendo derrota para dentro da minha casa e da minha família, que eu me torno uma pessoa mal-humorada, eu me torno uma pessoa ignorante, eu me torno uma pessoa que não compreende os planos do Senhor. E nunca vou ser glorioso, vitorioso. O que a gente tem que guardar hoje? O que a gente precisa guardar? Que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus Pai, a Trindade Santa, é o suficiente para todos nós, não desprezando ninguém nessa terra, pelo contrário, somos imagem e semelhança do Senhor, mas desprezando aquele sopro de impureza que tenta nos levar para as diversas esferas do pecado, diversas. Porque, querido, se a gente está passando luta, se a gente está difícil, não pensa que vai ficar fácil assim, não. É mundo. Mas como pode se tornar melhor? Quando eu venço as artimanhas de Satanás, cada vez mais o Espírito Santo que está dentro, é como se ele começasse a borbulhar no meu corpo. Aquele estado de ebulição, enquanto mais eu me entrego, enquanto mais eu estou na presença do Senhor, fica aquele estado de ebulição e começa a ferver, e quando começa a ferver, esse fervor do Espírito começa a contagiar e avivar todos que estão do meu lado, porque no meio das tentações, das ameaças, impurezas, eu permaneci firme na presença do Senhor. Aconteceu aquela coisa estranha lá em casa. Miserável maldito! Você acabou de, com poder, e tem gente que faz isso, da igreja. Você acabou de usar algo que tem poder, que se chama palavra. Aconteceu.
algo diferente? Eu estou falando isso desde o ano passado nas pregações. Depende muito da forma com que a gente olha para as coisas. A gente precisa, quem é cheio do Espírito Santo, precisa começar a olhar o outro próximo de uma forma diferente. Porque se a gente olhar somente como uma pessoa que está errando e muitas vezes errando contra nós, isso vai minar e a gente, com a nossa reação, nosso instinto humano, vamos entrar na dinâmica do inimigo e o Espírito de Deus, em vez de vir para fora, porque Deus é amor, é graça, é perdão, é compaixão, e a gente fica nessa rotina. Toda ação tem uma reação. O homem e a mulher diferente. É o homem e a mulher que aconteça o que for, venha o que vier, continua firme na presença de Deus, porque ele tem a convicção: eu não estou aqui para servir o homem, eu não estou aqui por causa de uma vaidade, eu não estou aqui por causa de um orgulho, eu estou por causa do Senhor Deus. Aí sabe, queridos, o que acontece? Esse homem, um homem que Deus deu glória, poder, reconhecimento, porque tinha um coração simples e humilde. E Deus confiou a ele dons, a Osias. E Deus tirou ele de uma vida ruim e colocou numa vida boa. Como Deus quer fazer com muitos de nós e vai fazer. Mas aí sabe o que aconteceu? Osias não canalizou esses dons do Espírito, esse poder que Deus tinha dado, e começou a ficar um homem vaidoso, orgulhoso, não tinha mais sua reverência a Deus como antes. E aí, sabe o que aconteceu? É como se fosse assim: eu me aproximo do erro, e o erro, ele faz a graça de Deus se afastar. Quando eu não reconheço. Sobreveio em Osias uma lepra. A lepra era uma doença pior que existia antigamente. Todo mundo que fosse detectado uma lepra era considerado um homem impuro. Tinha que ser excluído da sociedade. E não era diferente porque ele era rei. Ele foi afastado do trono, ele ficou num leprosário, doente, aguardando a morte. E por ser rei, por ter a glória de Deus sobre ele, por ser um homem glorioso, e agora ser um homem que estava ali morto, perdeu tudo, não tinha nada, Osias endureceu o coração. É como se o Espírito de Deus saísse, que habitava, o Espírito de Deus saísse. Está saindo, irmão, é porque eu falo alto, senão vai, mas está saindo, está saindo, senão vai ensurdecer o povo lá. É como se o Espírito de Deus saísse e ele desse espaço para o inimigo entrar e destruir a vida dele. E aí, imagina quando esse homem morre, ele era a esperança do povo. Ele era aquele que trazia em Deus avivamento e esperança. E agora aquele que era referência passou a ser um homem impuro porque desviou o coração de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Em nome de Jesus Cristo, queridos irmãos. Quando nós viemos aqui no grupo de oração, quando nós participamos, quando nós clamamos Espírito, o Senhor derrama em nós o Espírito, e nós não podemos permitir que esse Espírito de Deus se aparte de nós.
Aí o profeta, ele começa a dizer, Isaías, morreu Osias. E agora? Ele começa a profetizar a vinda do Rei dos Reis. Primeiro vocês reconhecem um rei que tinha lábios impuros, que era humano, que era pecador, que foi orgulhoso, que ficou leproso e morreu de lepra. Porque se desviou. Mas agora, o Senhor Deus vai enviar o Rei dos Reis, que se chama Jesus de Nazaré, aonde não há pecado, aonde virá para restabelecer, para curar as enfermidades, para lançar fora todo tempo de luta, de perseguição, de dor e tudo que vocês estão sofrendo. O que eu quero dizer, queridos irmãos, hoje vocês parecem estar com falta de esperança. Parece estar tudo perdido. Quando Osias ele morre, parecia estar tudo perdido para as famílias. Porque a esperança deles era um homem. Quero fazer uma pergunta, um comentário. Quantas vezes a gente coloca a nossa esperança naquilo que é humano, no homem? Eu não vejo Jesus, eu ouvi falar. Eu não vejo o Espírito Santo, eu ouvi falar. Mas muitas vezes nós não vimos, mas experimentamos de forma sobrenatural. E quem está ouvindo hoje que não experimentou, faça por onde? Clame a Deus. Está tudo difícil na sua casa, na sua família? Clama, implora, suplica, renuncia, se dedica, porque o Espírito Santo ele tem uma promessa de avivamento para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Se muito tempo tudo está confuso, Ele quer repreender e cancelar essa confusão, te libertando e libertando a tua casa de toda a impureza. Essa é a vontade de Deus para a sua família e para mim. Nos libertar de toda impureza e avivar tudo aquilo que está na inércia, paralisado, sem vida. Eu acabei de dizer como. A igreja a gente canta e muitas vezes fala, tem até uma canção que diz, nem precisa tocar, irmão, tem uma canção que diz assim, quero mergulhar nas profundezas, né, do Espírito de Deus. Aí diz, quero mergulhar, e muitas conduções de oração é assim, mergulha, mergulha, e aquilo parece ser repetitivo sempre. Mas essa é uma realidade. Deus quer que a gente mergulhe o tempo todo, o máximo que a gente puder nele. Enquanto mais a gente estiver mergulhado na verdade de Deus e renunciando às tentações da carne, nós vamos nos tornando glorioso, porque Jesus Cristo nos glorifica, nos justifica através do Espírito. Amém, queridos? Irmão, pode começar com o teclado aí. Isso, o teclado ungido. Tudo que nós fazemos para Deus, com o coração aberto, é acolhido com muito carinho. Eu gosto muito de ir em lugares quando chego e vejo simplicidade. Mas por quê? Porque eu sei que Deus opera muito naquilo que é simples. Abrindo um parêntese aqui, e é necessário falar.
Quando parecia que estava Jesus, José e Maria numa manjedoura. Lá. Tudo muito simples. Sem ninguém. No lugar mais pobre. No lugar que menos as pessoas queriam ir. Mas a perseverança daquela família, daqueles pais, simples, mas com visão espiritual. Simples, mas cheios do Espírito. Fez com que a profecia do profeta Isaías, que nós lemos aqui, se cumprisse. Às vezes, irmãos, até vocês que são desse grupo aqui, hoje a gente está aqui, parece que as coisas ficam sempre assim. Às vezes a gente tem até a mentalidade, a vontade, o sonho, isso não é ruim, é bom, de querer ver algo maravilhoso, milagre. Isso é bom demais ver, eu amo ver milagre. Mas a simplicidade de permanecer, aonde está o Espírito, aonde está Jesus. Mesmo perseguidos por Herodes, ficaram firmes. Alguém aqui é perseguido? Alguém que está ouvindo hoje é perseguido? Dê glória por essa perseguição, porque é a perseverança nela que vai te levar a um tempo de glória, de vitória no Espírito Santo. Porque só persevera quem tem visão do Santo dos Santos, do Rei dos Reis. Só persevera quem conhece Jesus. Só persevera quem aceita o avivamento do Espírito Santo. Só persevera quem vê além dessa terra pecadora, impura e muitas vezes inútil, e tem a visão do reino de Deus. Muitos lamentaram pela morte do irmão Lázaro por Covid. É pecado, é carne, a doença está aí, mata mesmo. É consequência do nosso pecado. Eu vi um vídeo, aquele irmão evangélico, ele perdendo o ar, entubado, e aí a enfermeira, a fisioterapeuta, a enfermeira que estava entubando ele, e ele cantando, eu não lembro, mas ele cantando ainda, puxando o ar, cantando, mesmo morrendo, e sorriu. Só sorri alguém quando está sabendo que está prestes a partir e exalta o nome do Senhor. Quem tem a certeza que está morrendo para essa vida e ressuscitando para a vida plena. Quem coloca foco em Jesus, esse sim é avivado pelo Espírito. Essa sim é avivada pelo Espírito. Esse sim pode transformar a casa e a família, porque o jeito de ser vai mudar. Você quer, meu irmão, aí em casa, que a sua família mude, que a sua casa mude. Você que vai assistir esse vídeo, esse grupo de oração depois, você quer que a sua família mude? Dê testemunhos do Espírito Santo de Deus que já habita em você e que muitas vezes as impurezas querem tomar conta. E você vai ver quanta coisa maravilhosa Deus vai realizar.
Olha, irmãos, no início da pandemia, para finalizar aqui, eu vou orar por causa da hora. No início da pandemia, eu pedi a alguns irmãos para orar, eu perdi meus contratos de emprego, né? E graças a Deus tinha um salário bom. E fiquei assim, né, naquela coisa em casa, na cama, e quando eu já ia ver, estava entrando em depressão. Porque vai deixando tomar essas mentiras a nossa mente. E aí quando Deus vem, te chacoalha, e você fala, opa, calma aí, posso não. E Deus faz lembrar as coisas que Ele fala através de nós também. E vem irmãos e oram, irmãos do meu grupo de oração também que oraram por mim. E aí, Deus Ele fez algo grandioso para mim. Eu, depois de 20 anos de profissão, Deus falou, quero que você vá nesse caminho. Eu falei, tá bom, vou recomeçar tudo. E fui trabalhar com outra profissão. Irmãos, eu posso dizer com muito carinho que mesmo em tempo de pandemia, muitas pessoas eu sei estão passando necessidades, mas em tempo nenhum eu almejei coisas grandes. Pelo contrário, eu glorifiquei a Deus pela nova oportunidade que Ele estava dando. E Deus assim tem abençoado muito a minha vida. Porque a palavra é verdade. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. À medida que nós nos entregamos à ação do Espírito em nós, o próprio Espírito vai avivando a nossa vida e as nossas necessidades. E mesmo quando nós estamos na escassez, nós ficamos firmes no Senhor. Mesmo quando algo parece estar faltando, nós permanecemos com a mesma alegria firmes no Senhor. Jó 8, o versículo eu não me lembro muito. Ele porá em teus lábios, o sorriso em teus lábios, em tua boca gritos de alegria. Ele porá novamente o sorriso em teus lábios, em tua boca gritos de alegria. O Senhor quer que eu e você sejamos testemunho do Espírito Santo de Deus, testemunhos de Jesus através do Espírito Santo, que a todo momento quer nos avivar. Hoje você que entrou aqui para baixo, desanimado, está assistindo, desanimado, angustiado, que bom que você está aqui hoje, porque o Espírito Santo está avivando a sua esperança, os seus sonhos, a sua alegria de ser de Jesus. Amém? Vamos aplaudir e glorificar aquele que é santo, maravilhoso, poderoso, digno de toda honra, glória e louvor. E vamos dizer assim, você que está aqui em casa, eu quero permanecer na tua presença, Senhor. Eu quero permanecer na tua presença. Vamos ficar de pé. Diga, Espírito Santo, não importa o que acontecer, a minha visão, a partir de hoje, vai ser no sagrado, no santo dos santos. E eu não vou desistir. Com a certeza que contemplarei a tua glória.